Endosterol. Quando um homem atinge 50 anos, ele possui uma chance de 75% de ter uma próstata aumentada e 33% de ter câncer de próstata. Conforme a idade avança, esses números continuam a agravar-se. É um fato aceito por médicos que um homem a certa idade terá algum tipo de problema de próstata. Estes problemas, no entanto, não são inevitáveis. Há 6 principais causas de problemas de próstata: desequilíbrios hormonais, câncer, deficiência de zinco, intoxicação por cádmio, calcificação e infecção. Nesta apresentação, discutiremos cada um desses 6 problemas em detalhes, e em seguida, para cada problema, mostraremos que ingredientes naturais são mais eficazes. O ideal é um produto que abranja todos os problemas citados, e esse produto é o Endosterol, o melhor produto disponível para a próstata. Agora vamos falar sobre desequilíbrios hormonais e câncer. Como estes dois problemas estão intimamente relacionados. Até seus primeiros 30 anos, um homem produz testosterona mais do que o estrogênio. Sim, você ouviu direito. Os homens produzem estrogênio. Isto é natural. Homens produzem estrogênio. E as mulheres produzem testosterona. Homens produzem mais testosterona e as mulheres mais estrogênio. É esta predominância de um hormônio sobre o outro a responsável não apenas pelas diferenças entre os órgãos masculinos e femininos, mas também as diferenças das personalidades. Com o avanço da idade, o homem tende a produzir cada vez menos testosterona e mais estrogênio. A partir dos 34 anos, um homem passa a produzir mais estrogênio do que testosterona. Isso se chama inversão hormonal. Este processo acelera com o avanço da idade, e aos 60 anos ele produzirá 2 vezes mais estrogênio do que testosterona, e 12 vezes mais aos 90 anos. A andropausa, que é a versão masculina da menopausa, fica mais evidente aos 50 anos, mas o processo realmente começa por volta dos 30 anos de um homem. Uma inversão hormonal pode aparecer de muitas maneiras. No mundo dos esportes, o desempenho de um homem começa a cair. Por isso não se vê muitos atletas profissionais acima dos 40 anos. Há uma diminuição no tamanho e tonificação dos músculos, e a gordura começa a acumular-se. No mundo dos negócios, um homem pode começar a perder sua vantagem competitiva. Nos relacionamentos, ele se torna mais passivo. Em geral, o homem se torna mais sensível e menos agressivo. Torna-se então mais feminino. Independentemente de como você se sente sobre os efeitos dos hormônios femininos em sua personalidade, o corpo masculino não gosta disso. Em particular, esta inversão hormonal se desenvolve malevolamente na próstata. Para entender como a inversão hormonal afeta a próstata, precisamos compreender como ocorre o processo hormonal. Inversão hormonal, ou o domínio de estrogênio sobre testosterona no homem, é devido a 3 motivos. Em primeiro lugar, enquanto um homem envelhece, ele produz menos testosterona. Em segundo lugar, algumas de suas testosteronas começam a se transformar em dihidrotestosterona, ou DHT. Isso acontece deliberadamente, devido a uma enzima chamada 5-alfa-redutase, cujo trabalho é converter a testosterona boa em sua contraparte má, a DHT. É justamente a DHT a principal causa de perda de cabelo e aumento da próstata. A terceira causa de inversão hormonal é um pouco mais bizarra. Há uma enzima no corpo do homem chamada aromatase, cuja função é converter a testosterona em estrogênio, e não qualquer tipo de estrogênio, porque na realidade existem 3 tipos de estrogênio. Esta enzima aromatase transforma a testosterona na mais poderosa das 3 formas de estrogênio, chamado estradiol. O homem, ao envelhecer, produz menos testosterona, e essa pouca quantidade produzida pelo seu corpo é em seguida transformada em DHT e estradiol. A DHT causa calvície e feminização do corpo e da personalidade. O estradiol provoca câncer, e mais especificamente, o câncer de próstata. Tratamentos médicos. Um aumento da próstata ou câncer muitas vezes deixa os homens incapazes de fazer sexo novamente. Assim, nós homens precisamos aumentar a produção de testosterona, bloquear as enzimas 5-alfa-redutase e aromatase e encontrar uma forma de lidar com uma próstata que já se tornou cancerosa. A medicina alternativa identificou muitos ingredientes naturais que podem nos ajudar a fazer isso. Mas os melhores são o beta-citosterol e o ácido elágico. O beta-citosterol suprime a 5-alfa-redutase e a aromatase, e assim ele lida corretamente com a DHT e com o estrogênio. E o ácido elágico destrói as células cancerígenas.
O termo técnico para isso é apoptose. Sempre que há uma célula cancerosa, nosso DNA aciona o mecanismo de autodestruição. Infelizmente, algumas células de câncer fazem o bloqueio desse sinal. Estas são as células que vão crescer e formar os tumores. O que o ácido elágico faz é reativar o sinal de autodestruição nessas células cancerosas. O ácido elágico funciona para todos os tipos de câncer, mas estudos mostram que é particularmente eficaz para o câncer de próstata e mama. O que devemos fazer? Sair e comprar alguns beta-citosterol e ácido elágico? Primeiro, você precisa de uma fonte concentrada de beta-citosterol. E até mesmo a Serenoa repens, planta reconhecida como uma das melhores fontes de beta-citosterol, contém partes de 333 de beta-citosterol por milhão. Para obter 1 grama de beta-citosterol da Serenoa repens, você precisará ter mais de 6,5 kg de frutos. Além disso, beta-citosterol é muito mal absorvido por via oral. Menos de 5% do que você ingere pela boca cai na corrente sanguínea, e em seguida, menos do que isso é absorvido pela próstata. O ácido elágico é encontrado em framboesas e romãs, mas, mais uma vez, temos o mesmo problema com absorção e concentração. A menos que você tenha a capacidade digestiva de um gorila e passe o dia todo comendo frutos de serenoa e framboesas, é preciso obter uma fonte concentrada de beta-citosterol e ácido elágico. Assim, os primeiros 2 ingredientes que escolhemos para colocar no endosterol foram formas concentradas de beta-citosterol e ácido elágico. Tudo bem, há de se tomar cuidado com os primeiros problemas, inversão hormonal e câncer. Vamos passar para o número 3. A terceira causa de problemas de próstata é a deficiência de zinco. Uma deficiência de zinco não só faz com que a próstata opere de forma menos eficaz, mas também pode causar o seu aumento. Diferentes órgãos do corpo requerem diferentes elementos, e para a próstata, zinco é o elemento necessário. Um exemplo disso é o bócio. Ele é um aumento da glândula tireoide no pescoço, devido a uma dieta deficiente em iodo. Obviamente, isso não é muito visto nos países desenvolvidos, onde o iodo é adicionado ao sal de cozinha. Órgãos individuais, ou glândulas, têm requisitos específicos de minerais, e quando eles não obtêm o que precisam, o mau funcionamento pode aparecer. Assim, o aumento da próstata pode ser considerado bócio da próstata. Infelizmente, o zinco não é adicionado ao sal de cozinha como o iodo. Uma vez que o zinco se torna mais difícil de absorver com a idade, temos como consequência a deficiência de zinco generalizada. Tendo em mente que precisamos não só de suplementos com zinco, mas entregá-lo ao corpo de uma forma altamente absorvível, o terceiro ingrediente do endosterol é extraído da abóbora, a qual é rica em zinco biodisponível. A quarta causa de problemas de próstata é a toxicidade do cádmio. A toxicidade deste elemento realmente está relacionada à deficiência de zinco, no sentido de que níveis baixos de zinco podem causar a toxicidade do cádmio. O cádmio é um metal pesado tóxico, comumente encontrado